Isaías 43, versículo 26 diz assim: procura lembrar-me e entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Procura lembrar-me. Até parece que Deus se esquece de alguma coisa. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele não dorme, Ele não dormita. E Deus não se esquece, mas o próprio Deus, Ele está nos despertando para trazer diante dEle a memória, aquilo que temos recebido como promessa. Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões. Este é um tempo de ativação profética. Trazermos à memória aquilo que temos da parte de Deus liberado sobre as nossas vidas. Isso é muito importante. Eu estava conversando com um policial, ele estava compartilhando comigo a forma que eles podem receber uma promoção. Um ato de bravura é um motivo para que um policial ele receba uma promoção. E quando ele faz algo que é como um ato de bravura, a promoção ela não vem de uma forma automática. É preciso fazer um processo e requerer e provar o ato de bravura. Então é preciso o quê? Que haja um requerimento e vai ser avaliado. Olha isso, para que ele seja o quê? Promovido. Nós temos da parte de Deus muitas promessas. São mais de 6.000 promessas. Tudo que Deus está dizendo aqui é: procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Trazer à memória o que nós temos como promessa da parte do nosso Deus. Esses dias são dias de ativação profética. Nós fomos formatados na nossa identidade para o ano de 2020 como o ano da expansão. Isaías 54, 2 e 3. Alarga a tua tenda, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. É muito importante que você tenha na sua mente e no seu coração, que o desejo do coração de Deus é que você cresça, que você se desenvolva. Trazemos em nós o DNA do nosso Deus, e Ele liberou esta palavra sobre nós: crescei, frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra e governem a terra. Então esta é a vontade de Deus, é crescimento, é frutificação, é multiplicação. Quando Deus fez a promessa a Abraão, e depois Deus pediu a ele que ele entregasse o seu filho, e Abraão ele foi ao Monte Moriá, e ali ele oferece Isaque como sacrifício. Deus se revela a ele, Deus se manifesta a ele e diz: certamente eu te abençoarei, grandemente multiplicarei a tua descendência, e a tua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Procura lembrar-me, trazer à memória o que temos como promessa da parte de Deus. Estamos entrando pelos portais de 2021 debaixo de uma proclamação profética Reobote. E a nossa declaração é o ano da amplitude. Isso fala de expansão. Lugares de avenidas largas. É o lugar que Deus está nos levando. É o lugar que Deus está nos conduzindo. Mas é muito importante que você traga à memória aquilo que você tem como promessa. Suscitai os valentes, fazei aparecer os valentes. Seremos incansáveis nesses dias, nos colocando diante de Deus, invocando da parte de Deus o mover do Espírito Santo sobre a sua igreja, e a sua igreja plenamente ativada para fazer cumprir o plano perfeito de Deus na nossa cidade e na nossa nação. Que nós somos esses agentes separados por Deus neste tempo e nesta geração, para fazer cumprir o plano perfeito do Pai. As coisas elas não vão acontecer de uma forma automática. É muito importante suscitar os valentes, despertar os valentes, fazer acordar os valentes. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus nos desperte pelas madrugadas, e ativados no profético, liberando a palavra sobre a igreja,
liberando a palavra sobre a cidade e liberando a palavra sobre a nossa nação. Procura lembrar-me, entremos juntos em Juízo, apresenta as 2 razões. Joel 3, 9 e 10 diz: suscitai os valentes, fazei aparecer os valentes. Esse é um tempo de despertamento. Há algo tão poderoso e extraordinário dentro de cada um de nós, que isso aflore no nosso coração e se manifeste, para que o nome do nosso Deus seja engrandecido e exaltado através das nossas vidas. Fazei aparecer os valentes, forjai espadas das vossas reias, lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. É possível que você diga assim: apóstolo, eu tenho ouvido essa palavra todos os dias, todas as semanas. Outro dia recebi uma palavra, uma mensagem de um apóstolo, que ele me segue. Ele diz: apóstolo, eu já ouvi a sua mensagem sobre ativação profética. A mesma mensagem eu já ouvi 5 vezes, e cada vez que eu ouço, eu sou ampliado. Que sejamos despertados e ativados pelo poder do Espírito Santo. E eu quero ser canal de despertamento deste altar, para que esta verdade inunde todos os nossos corações, e que ninguém fique de fora. É o desejo do meu coração. Forjai espadas das vossas reias, lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Nós não nos calaremos, não nos aquietaremos, até que Deus se revele, Deus se manifeste de uma forma poderosa neste lugar. Eu percebo no meu espírito que Deus quer nos levar para um novo nível de rompimento, para influenciarmos mais e mais a nossa cidade. Quando alguém olha para nós de fora e olha e diz assim: poxa, Deus fez grandes coisas por vocês. É verdade, nós podemos dizer: Ebenezer, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Mas eu quero mais de Deus. E eu sei que o desejo do coração de Deus é que nenhum pereça, que nenhum se perca. Esse é o desejo do coração de Deus. Então nós vamos lutar, batalhar diligentemente na proclamação do Evangelho, voltados para Deus, na consagração plena das nossas vidas, até que a glória dele se manifeste, se revele neste lugar, trazendo salvação, libertação e cura, e que nós sejamos plenos, cheios da presença do nosso Deus. É o desejo do meu coração. Em alguns momentos a minha alma como que se angustia, porque eu quero mais de Deus, porque eu sei que Ele tem mais para derramar sobre nós. Eu não me conformo, eu quero mais de Deus. Eu quero ver esta cidade tomada pela presença de Deus. Eu quero ver a igreja de Jesus sendo curada, completamente liberta das amarras deste mundo, vivendo o seu nível de prosperidade, mas completamente comprometidos com Deus. É possível que durante esta pandemia algumas pessoas ainda não aprenderam o suficiente. Israel permaneceu 40 anos em um deserto, porque 40 dias não foram suficientes, 10 anos não foram suficientes, 30 anos não foram suficientes. Deus precisou 40 anos para que eles fossem moldados, e aquela geração que saiu do Egito não se deixou aperfeiçoar para que pudesse entrar na terra. Imagina, 40 anos. Deus é longânimo, Deus tem nos preservado. Mas o desejo do meu coração é viver esta plenitude de avivamento, que traz arrependimento aos nossos corações, que traz o desapego aos nossos corações, e nos voltemos completamente para o nosso Deus. Esta é a minha oração, é o meu clamor, muitas vezes a angústia do meu coração. A Bíblia diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Quantos querem mais de Deus? De verdade, assim, olha, eu quero mais de Deus, viver mais intensamente o propósito de Deus. Quando nós olhamos para a história da igreja, vimos tantos moveres de Deus, e nós não queremos viver da história da igreja, nós queremos fazer história na nossa geração, marcar a nossa geração.
alcançar as próximas gerações. E esta nova geração influenciada por nós, que fomos marcados pelo Espírito Santo e vivemos avivamento, para que eles possam levar essa tocha acesa até o arrebatamento. Forjar espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Estamos debaixo desses argumentos humanos, com as nossas justificativas, o nosso linguajar desassociado à verdade, que os nossos lábios sejam tocados, como foram tocados os lábios do profeta Isaías, quando ele viu a glória do Senhor, que possamos ver a glória do Senhor e sermos completamente transformados. Isaías 62, versículo 1 e versículo 6 diz assim: por amor de Sião, e aqui fala de Jerusalém, que era como que a noiva, por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Por amor de Sião, eu não me calarei. É uma intercessão ininterrupta. Por amor de Jerusalém, eu não me aquietarei. Essa inquietação que move o meu coração para termos mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Eu quero mais de Deus, e eu quero que você experimente mais de Deus, saindo simplesmente de uma base de religiosidade para uma vida intensa com Deus, na dependência dEle, e para o louvor e para a glória do nome dEle. Ele sendo o Senhor lá no seu trabalho, Ele sendo o Senhor lá na sua empresa, Ele sendo o Senhor dentro da sua casa, Ele sendo o Senhor da sua vida por completo. Por amor de Sião, eu não me aquietarei. Vamos trazer à memória o que nós temos como promessa. Temos como promessa da parte de Deus a restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Temos como promessa da parte de Deus a abundância do trigo, do vinho novo e do azeite. Isso fala da abundância da palavra, o fluir da palavra, que é o alimento que nutre o nosso ser. O vinho novo fala da alegria que inunda os nossos corações, o azeite que faz resplandecer o nosso rosto. Todos verão e dirão: verdadeiramente Deus fez grandes coisas por eles. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Vimos aqui a convocação do profeta: sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas. Isso fala de atalaias, pessoas que não descansam até que haja o quê? A restauração plena, a restauração completa. Agora atente para o versículo de número 6. Versículo 6 diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrado do Senhor, não descanseis. Olha isso. Não vamos nos calar. Estaremos de contínuo diante do nosso Deus, até que a restauração seja plena, a restauração seja completa. Deus tem restauração plena para as famílias. Deus tem restauração plena para os casamentos. Não é mais ou menos. Ele não veio, Ele não enviou Jesus Cristo para dar uma melhorada na nossa vida. Ele enviou Jesus Cristo para que fôssemos completamente transformados pela presença de Jesus em nós. Naquele dia o jugo vai ser quebrado. Está falando deste dia em que o Messias haveria de se manifestar, trazendo consigo a unção para libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Este é o tempo, este é o dia que fez o Senhor para a sua completa restauração. Ah, você não sabe como eu tenho orado por você. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Para onde fugirei da sua presença? Se eu subir ao mais alto monte, as nuvens, lá Ele está. Se eu descer ao mais profundo do abismo, lá também Ele está. Se eu adentrar as mais densas trevas, para Ele, as trevas é como o dia.
Não tem como fugirmos da presença dEle. Não tem como você fugir da presença do Senhor. O Senhor te marcou para este tempo, o Senhor te marcou para esta geração, e nós estamos, como na profecia, sobre os muros de Jerusalém, os atalaias, em oração e intercessão diante do nosso Deus, até que todos nós sejamos colocados neste lugar de honra, para o louvor e para a glória do nome dEle. Observe comigo o capítulo 36, Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 36. Eu e você, atente para isso, somos os agentes de Deus na terra, para fazer cumprir o seu plano e o seu propósito. Nós somos os agentes de Deus. A sua boca é a boca de Deus na terra, a sua mão é a mão de Deus na terra, seus pés são os pés de Deus na terra. Deus se revela, Deus se manifesta através das nossas vidas. Deus vai usar sempre alguém, e aqui Ele vai usar o profeta Ezequiel, e Deus vai falar com ele exatamente assim. Observe comigo o capítulo 36, diz assim: Filho do homem, profetiza aos montes de Israel, e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. A nação de Israel estava completamente assolada. O povo estava cativo e sem esperança. Exatamente assim. A nação assolada, o povo cativo e sem esperança. Você se lembra da profecia de Isaías capítulo 9, terras de Zebulon, terras de Naftali, lugares tomados por obscuridade, lugares degradados, pela manifestação de Jesus, que a palavra é o verbo, aquele lugar vai ser tomado pela glória de Deus. Agora Deus está levantando alguém, um profeta. Alguém pode pensar assim: apóstolo, mas Ezequiel, ele era um homem especial, ele era um homem como você. No nosso contexto de palavra de Bíblia, quando falamos homem, está envolvendo a mulher, porque nessa nova sociedade, politicamente correto, tem que falar todos e todas. Mas nós continuamos com a palavra. Ele foi separado por Deus, assim como você foi separado, e Deus está dizendo a ele: profetiza sobre os montes de Israel, e diz: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. A terra estava assolada, o povo cativo e sem esperança, mas Deus levanta alguém para profetizar. Eu louvo a Deus porque Deus tem levantado nesta nação homens e mulheres para proclamar a palavra de Deus, para trazer restauração à nação. E nós temos visto o agir e o mover de Deus sobre a nossa nação, preservando a nossa nação da calamidade e do caos. Queremos mais do agir de Deus, então vamos profetizar mais. Queremos mais mudança e transformação na sociedade, então vamos profetizar e liberar a palavra com mais intensidade ainda. Nós não podemos nos calar, e também não podemos conformar a nossa palavra com aquilo que estamos ouvindo do mundo. Que a nossa palavra esteja alinhada com a palavra de Deus. E é Deus dizendo: profetiza, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel. Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Observe comigo o versículo de número 8, que diz assim: mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis os vossos frutos para o meu povo de Israel, pois já estáis prestes a vir. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos. Uma igreja que vai frutificar no lugar que Deus a estabeleceu. A glória de Deus vai se manifestando na cidade através da sua igreja. Vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos. Nós fomos chamados para sermos árvores frutíferas, e nós frutificamos no tempo determinado por Deus. Você vai frutificando mais e mais. Na estação própria, você vai dar o fruto. Diga: eu recebo esta palavra em o nome de Jesus. É possível que você olhe para você mesmo e você diga assim: olha, eu não vejo em mim frutificação, mas eu estou profetizando que você vai frutificando mais e mais.
É possível que alguém olhe para você e olhe assim como estava olhando para Israel. Israel estava assolado, o povo cativo, sem esperança, e Deus está levantando alguém para contrariar aquilo que eles estavam vendo. Talvez você olhe e você vê o caos, você vê calamidade, você não vê perspectiva de mudança, mas Deus está chamando você neste primeiro domingo de 2021 para ser uma voz profética. Vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos. É possível que você olhe para o seu esposo e você diga: ele não está frutificando, ele não está multiplicando. Mas você não vai dizer assim, você vai dizer: vós, ó montes de Israel, você vai frutificar e você vai multiplicar. Amém? E conforme a palavra que você vai liberando, quando você olha para um discípulo, libere uma palavra de frutificação, de multiplicação sobre o discípulo. Não libere a palavra na perspectiva da sua ira, em não vê-lo frutificando. Libere uma palavra na perspectiva do Espírito de Deus e da própria palavra de Deus. Vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos. A igreja vai frutificando e vai multiplicando e vai influenciando e vai enchendo a terra da glória de Deus. Esta é a visão que devemos ter, é como Deus vê. Diga: eu vejo nessa perspectiva. Versículo 9, Deus diz assim: olha, eu estou convosco, eu me voltarei para vós e sereis lavrados e semeados. Isso fala da presença de Deus. Eis que eu estou convosco, não te deixarei, não te desampararei. Foi a promessa que Deus fez a Josué: eu não te deixarei, assim como eu fui com Moisés, eu estou com você. Deus não nos deixa, Ele não nos desampara. E assim como Ele esteve com Moisés, Ele esteve com Josué, Ele esteve com a nação de Israel, Deus está conosco. E a presença de Deus vai trazer o quê? Crescimento, frutificação, multiplicação, a manifestação das bênçãos de Deus sobre nós. Observe o versículo de número 11 do capítulo 36. Isto fala de crescimento. Multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. Aqui fala de crescimento de homens e também de animais, de frutificação, porque é o alimento, é a provisão. A bênção é plena, a bênção é completa. E a parte B diz assim: farei que estejais habitados como dantes, e farei o vosso estado melhor do que os vossos princípios, então sabereis que eu sou o Senhor. Olha para esta promessa: farei que sejais habitados como dantes, e farei o vosso estado melhor do que os vossos princípios. Nós não vamos viver de recordação, dizendo: olha como foi bom lá em 1910, você experimentou daquele mover. Não, ele está dizendo: olha, o que eu vou fazer vai ser melhor do que eu fiz quando vocês começaram. Eu sei como nós começamos. Eu vi o mover de Deus, e temos visto o mover de Deus, e eu ainda verei muito mais do mover de Deus. E não ficaremos simplesmente no que Deus fez no passado. Deus está fazendo no presente, e Deus vai continuar fazendo no futuro. É promessa dele. Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, que venha a ativação profética sobre cada um de nós, que você seja tocado nos seus lábios, para fazer cumprir a promessa. Olha o que diz o texto, versículo 12: farei andar sobre vós, homens, o meu povo de Israel, eles vos possuirão e sereis a sua herança, e nunca mais os desfilhareis. É a promessa de Deus para a nação de Israel, é a promessa de Deus que temos sobre nós como igreja. Farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel, ele vos possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Nós não vamos perder os nossos filhos, eles serão preservados na casa, para o louvor e para a glória do nome do nosso Deus. Agora atente, quero aplaudir ao Senhor, aplauda o Senhor. Olha que temos como promessa, versículo de número 30, olha esta promessa: multiplicarei o trigo, a palavra, e o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Versículo 34: a terra assolada se lavrará,
em vez de estar desolada aos olhos dos que passam. A terra assolada se lavrará em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. As pessoas passavam e viam uma terra desolada. Agora não vai mais ver uma terra desolada, vai ver uma terra completamente restaurada para o louvor e para a glória do nome do Senhor. E eu quero aqui levar você para o versículo de número 35, Ezequiel 36, 35. Olha que extraordinário isso aqui. Então dirão, atente para isso: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden. Esta terra assolada ficou como o jardim do Éden. E as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. Esse texto não fala apenas de geografia, de topografia. Está falando de corações, de pessoas. Quando alguém olhar para você, vai ver em você uma terra completamente restaurada. Já não vai mais ver assolação, mas uma restauração plena, uma restauração completa. Eu creio na palavra de Deus, e assim será. Agora, procura lembrar-me, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas, não se calarão, não se aquietarão, até que isso aconteça. Nós estamos diante do trono do nosso Deus, invocando este mover, para que haja restauração plena nos nossos corações, e que sejamos plenos e completos no nosso Deus. Quando Jesus entrou no território dos Gadarenos, ali havia um homem que ele vivia nos montes e nos sepulcros. Nada podia detê-lo. Ele era possuído por uma legião, era tido como louco. Quando Jesus entrou no território ali em Gadara, este homem veio ao encontro de Jesus, e neste encontro com Jesus, ele foi completamente liberto. Os grilhões e as cadeias foram quebrados, e de repente a cidade vem e olha e o vê ali juntamente com Jesus, no seu perfeito juízo, vestido e ali aos pés de Jesus, completamente restaurado. É isso que Jesus tem para nós. A nossa cidade restaurada, a nossa cidade transformada. E a nossa cidade restaurada e transformada vai acontecer a partir das nossas vidas. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Sua vida transformada, cheia da presença do Espírito Santo, vai trazer transformação sobre o lugar que Deus te estabeleceu. Estamos iniciando 2021, debaixo da declaração profética. Os poços foram abertos, e nós encontramos este lugar chamado Reobote. Amplitude é o que Deus tem para cada um de nós.